Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do momento em que você está passando por aí. Muito bem, então vamos falar sobre funções. Essa é a primeira parte da nossa matéria cálculo, ok? A parte bem introdutória, nós vamos falar a parte teórica, ok? Parte teórica do que se chama funções, tá? Ok? Em teoria, isso aqui deveria já ser parte do conhecimento de todos, mas vamos falar disso para fixar notações, para a gente se entender o que a gente entende por funções, né? Tá bom? Talvez você já viu isso na escola, mas vamos reaprender ou fixar algumas coisas que a gente já sabe, tá? Essa aula vai ser um pouco mais teórica, depois vai ser um pouco mais de prática, tá? Muito bem. Então, para definir uma função, vou precisar de algumas coisas, né? Primeiro, vou definir o que é um produto cartesiano, tá? O que é um produto cartesiano? Bom, um produto cartesiano entre dois conjuntos, como estão aqui, A e B, conjuntos qualquer, tá? Pode ser qualquer tipo de conjunto, tá? O conjunto pode ser sapatos, casas, números, tá? Mas na nossa matéria vai ser interessante somente falar de conjuntos que envolvam números reais, tá? Ok, então o que é o produto cartesiano? O produto cartesiano é formado pelos pares ordenados, ok? De elementos de A e B, né? Se você tem dois conjuntos, o produto cartesiano deles é os pares ordenados, onde a primeira componente desse par aqui pertence a A, ok? E a segunda componente pertence ao segundo conjunto, tá? Então, o produto cartesiano é isso. É um par ordenado. Um produto cartesiano de dois conjuntos é esse conjunto. Conjunto formado por pares ordenados, tá? Notem que não é a mesma coisa B, A, vírgula B, que B, vírgula A, tá? Ok? Não é a mesma coisa, tá? Ok? Aqui tem um exemplo. Se A for esse conjunto formado por ABC e B for igual por 1, 2, então o produto cartesiano é formado por todos os pares ordenados, tá? Olha, A com 1, aqui está. B com 2, perdão, A com 2, aqui está. B com 1 e B com 2, C com 1 e C com 2, certo? E aí está um diagrama de flechas, é assim que se chama, né? Olha, aqui está o conjunto A, conjunto B. Para A corresponde 1, A corresponde 2, para B corresponde 1, para B corresponde 2. Quer dizer, todos os elementos aqui estão envolvidos com todos os elementos que estão aqui, né? Aqui não interessa a ordem, tá? Você pode colocar A1 primeiro ou A2, né? Mais na frente. Colocar aqui, por exemplo. É um conjunto, não interessa a ordem, tá? Não interessa a ordem, tá bom? Bom, isso acho que você sabia, então não tem problema, né? Bom, interessante conjuntos mais que a gente vai tratar, né? Aqui o conjunto dos números naturais, que a gente não vai definir, tá? Porque senão a gente complica um pouco. Mas a gente entende bem que são os números naturais. Alguns definem os números naturais começando do zero. 0, 1, 2, 3, 4. Para nós vai ser começando do 1, ok? Às vezes a gente até vai usar que o zero é um número natural, tá bom? Então, números naturais para nós é 1, 2, 3, 4, etc. Posso formar o produto cartesiano dos números naturais, por exemplo. Olha, nesse caso, o conjunto dos números naturais é infinito. Agora, eu posso fazer os pares ordenados. 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4, 1 com 5, etc, etc, etc. Nunca vai parar. E depois, em algum momento, pode ser 2 com 1, 2 com 2, 2 com 3, etc, etc, etc. Nunca vai parar, tá? Ok? Esse conjunto, primeiro esse aqui já era infinito, então o conjunto do produto cartesiano também é infinito, tá? Ok. O que mais? O conjunto dos números reais, aqui está. Ele é o conjunto formado por todos os números que você conhece, tá? Entre aspas, tá? Porque tem números chamados imaginários, que a gente nem vai falar aqui, mas um dia você vai tocar neles, tá? Ou números complexos, ok? Esse a gente não vai tocar, tá? Então, nesses números naturais, reais estão incluídos, né? Os números comuns, os naturais, os números negativos, tá? Dessa forma. O número raiz de 2, por exemplo, né? 1,41, 42. Todos os números que envolvam decimais, né? Aqui o número pi e todos os números que você imagina, tá? Frações, ok? Ok?
Agora, posso fazer o produto cartesiano de R com R. A esse aí vamos chamar de R2, tá? Um conjunto onde a gente vai trabalhar bastante, tá? R por R. R por R vai ser denotado por R quadrado. Interessante, né? Notação, tá? O que mais? Bom, é isso. Ah, e esse conjunto aqui, eu muitas vezes vamos relacionar esse conjunto R2 com um plano cartesiano, algo que você já viu, né? E a esse conjunto dos números reais, vamos associar a reta real. Uma reta, uma linha reta, qualquer pontinho da reta vai representar um número real, tá? É, então, deixa eu ver. O que estou dizendo, né? O que estou dizendo é o seguinte, né? Digamos que essa é a nossa retinha aqui. Ok. Digamos, se esse número representa 1, 0, perdão, esse aqui vai representar o número 1, 2. Todos os números reais estão representados por essa reta, tá? 3, 4. O raiz de 2 está por aqui. Ele é 1,41, 42, etc. Tá bom? Muito bem. Então, e os números negativos, né? O menos 1, o menos 2, ok? Aqui está menos 1 meio. Opa, deu errado aí. Menos 1 meio, etc, né? O número π, por exemplo, está por aqui, bem pertinho aqui. Π. Tá bom? Esse é o conjunto dos números reais, tá? Claro que eu posso esticar mais um pouquinho e eu posso obter o conjunto, posso fazer o seguinte, vou fazer assim. Esse conjunto aqui, né? A gente pode representar aqui, por exemplo, né? Se a gente representa aqui os números reais e aqui representa os números reais, esse aqui, esse quadrinho aqui, vai se chamar o plano cartesiano, né? Aqui tem o número 1, aqui tem o número 1, aqui está o par 1, 1. Aqui tem o número 2, aqui tem 3. Digamos que aqui tem o número... aqui tem 2, digamos. Aqui tem raiz de 2, 1,41. Então, aqui mais ou menos. Então, esse seria o par 3, raiz de 2. Quer dizer, o R2 que a gente está falando pode ser identificado com esse plano aqui, com o plano cartesiano, tá bom? Qualquer ponto que você imaginar do plano cartesiano pode ser representado por um par dessa forma. Aqui, ó. Aqui seria A. Aqui B. Tá bom? Qualquer ponto que você imaginar do plano cartesiano vai ser representado como visto como um número, perdão, com um ponto do R2, do R por R, tá? Bom, então vamos voltar a outra parte aqui. Vamos aqui, né? Ok, então você já sabe que é produto cartesiano, ok? Isso foi uma rápida, né? Uma rápida introdução sobre esse tipo de conjunto. Agora, o que é uma relação? Uma relação de A e B, entre dois conjuntos, é qualquer subconjunto de A por B. Subconjunto, tá? Quer dizer, não precisa ser todos os elementos do produto cartesiano, tá? Por exemplo, né? Ok. Posso colocar aqui. Vou copiar aqui, né? Então, se A é igual a esse aqui, então vou colocar uma relação. Colocamos R, por exemplo. Vou pegar alguns, não todos. Deixa eu ver esse aqui. Isso me dá uma relação, tá bom? Ok? Isso é uma relação entre A e B. Quer dizer, A está relacionado com 1, B está relacionado com 1,
C está relacionado com 1 e C com 2. A, nesse caso, não está relacionado com 2, tá? Ok? Então, é isso que a gente vai escrever, tá? Se temos uma relação de A em B, e AB está na relação, aqui note que esse Rzinho é de relação, tá? Não confunda com o R dos números reais. Então, olha, então se temos uma relação de dois conjuntos, então dizemos que A está em relação com B por R, e a gente vai denotar dessa maneira, tá? A relação com B, tá? E aqui, por exemplo, né? No exemplo que a gente deu, outro exemplo, né? Se A é igual a ABC e B igual a 1, 2, então aqui tem outra relação. A1, A2, B2, C2. Então vemos que A está em relação com 1, A está em relação com 2, né? A está em relação com 1. A gente vai denotar A em relação com 1. Perfeito? É isso. E podemos fazer um diagrama aqui. Dessa maneira, veja. A está em relação com 1. A está em relação com 2. B está em relação com 2. C está em relação com 2. Essa é uma relação, tá bom? Ok. Esse é o diagrama dele. Bom, então o que vai ser uma função? Uma função vai ser um caso especial de uma relação, tá? Se você... É muito fácil de reconhecer uma função nesse diagraminha aqui, nesse diagrama, tá? Numa relação, pode acontecer qualquer coisa assim, do tipo A está relacionado com 1, A está relacionado com 2, B depois está relacionado com 1, com 2, tanto faz. Mas numa função, vai ter uma pequena diferença, você vai ver agora. Que dos elementos que eu tenho daqui, do conjunto, que vamos chamar conjunto de partida, A vai ser chamado conjunto de partida, no máximo vai sair uma setinha. Somente no máximo uma setinha. Pode ser que não saia nenhuma, tá? No máximo uma setinha. Ok? É isso que nós vamos falar aqui. Então, essa vai ser a nossa definição de função, para que a gente se entenda. Então, uma relação f de A em B é uma função, se somente se, para todo A em A, que é o conjunto, né, de partida, que a gente vai chamar de conjunto de partida A, para todo elemento que está aqui, existe no máximo um elemento de B em B, no máximo. Tal que A se relaciona com B por F. Tá bom? Veja, aqui esse desenho nos explica melhor o que a gente está querendo dizer, né? Bom, aqui tem um conjunto A, que vai chamar de conjunto de partida. E B deveria ser chamado conjunto de chegada, mas em português, no Brasil, não é chamado assim. Acho que no Portugal é assim. Mas B vai ser chamado contradomínio, ok? Bom, por enquanto isso não interessa. Então, para que seja F uma função, o que a gente deve ter? Olha, veja, o conjunto A está formado por A, B, C, D. E no máximo aqui de A saiu uma setinha. De C saiu no máximo uma setinha. De D saiu uma setinha. De B não saiu nem setinha. A palavra é no máximo, ok? Ok? Então isso aqui representa uma função, tá bom? Representa uma função. O que mais que a gente pode falar? Então a gente vai denotar dessa maneira. F é uma função de A em B. A gente vai escrever F, uma função do conjunto A no conjunto B. E está fazendo corresponder aqui a um elemento de B, que a gente vai notar a imagem dessa maneira, tá? A gente vai falar assim, imagem de A, F de A. A imagem de A por meio de F, tá? Então, a regra de correspondência, né? Eu vou, ao invés de escrever não, porque isso é a anotação de uma relação, a gente vai escrever dessa forma, tá? B é igual a imagem por meio de F de A, ok? Como eu já falei, o conjunto, né, A é chamado conjunto de partida e B é chamado contradomínio da função, ok? Muitos já chamam a o domínio, ok? Muitos autores, tá? Não é somente Brasil, aqui tem de tudo, tá? Então vamos chamar já direto os domínios, tá? Mas a gente não vai se confundir muito, tá? Daqui a pouco isso não é problema, ok? Então, o conjunto de onde saem as setinhas é chamado de conjunto de partida. O conjunto de onde chegam as setinhas chama-se contradomínio. Muito bem, o que mais?
Agora, o domínio. Quem é domínio? É o conjunto dentro de A, onde saem exatamente as setinhas, tá? Ok. Por exemplo, nesse desenho, o domínio vai ser formado pelo elemento A, C e D. O conjunto domínio é A, C e D, formado por só esses três numerinhos, ou essas três letrinhas, tá? O conjunto de partida é todo o conjunto A. Contradomínio é B, o conjunto B, formado por 1, 2, 3. E vamos ter um nome para os onde chegam as setinhas. 1 e 2. Vamos chamar de imagem da função. A imagem da função é formada, nesse caso, por 1 e 2, tá? Então, vamos lá. Então, domínio, essa é a definição. São os pontos que estão em A, para os quais, tal que, isso a gente sempre lê como tal que, existe um Y no conjunto B, aqui, tal que Y é a imagem de X. Y é a imagem de X, por meio de F. Ok? Como eu já falei, alguns autores chamam conjunto A de domínio de F, tá? Vou tentar não falar isso assim, né? Mas isso não é problema, tá? Quando estiver explícito o domínio de uma função, ele sempre será o maior possível, tá? Isso a gente vai especificar e com isso a gente vai fazer muitos problemas, tá? Ok? Daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto. Como eu falei também, a imagem, o que é a imagem? O conjunto onde chegam as setinhas, né? Então são elementos que estão em B, para os quais o X, existe um X em A, tal que, vou tirar isso aqui, não precisa, melhor assim. São elementos que estão em B, tais que existe um elemento em A, tal que Y é a imagem de, por meio F de X, tá? Veja a ordem, tá? Olha, não é a mesma coisa, tá? O domínio está no conjunto de partida. A imagem está no contradomínio, tá bom? Ok. Bom, um exemplo, né? Olha só, aqui tem um exemplinho bem claro. Então, se A é esse conjunto A, B, C, D, B o conjunto 1, 2, 3 e F é a nossa função dessa forma, tá bom? A em relação com 1, A em relação com 1, C em relação com 1, quer dizer, F de C, quer dizer, F de C é igual a 1, F de A igual a 1, F de D igual a 2, tá? Isso que está dizendo aqui também. Ok. Então, o que é o conjunto de partida? A é o conjunto de partida. Quem é o domínio? É o conjunto de onde saem as setinhas, A, C e D, onde está definida de fato a função. Ok? O contradomínio é o conjunto B. Todo o conjunto B, o grandão. A imagem de F é o conjunto onde chegam as setinhas, tá? 1 e 2. Tá bom? Então é isso, tá? E... Aí o desenho que está aqui, né? Aqui, isso aqui é uma função, de fato, né? Porque F representa uma função, pois a cada elemento de A corresponde no máximo a um elemento de B. Como eu falei, né, o conjunto de partida é A, o contradomínio é B, o domínio é somente A, C e D, a imagem 1, 2, né? Como eu falei. E aqui um exemplo. Seja dada a função, né? Função dada por f de r em r, quer dizer, ele parte do r e vai para r. E aqui está a regra de correspondência, raiz de x. Como já foi dito, o domínio de uma função é o maior possível onde a função pode estar definida, tá? Bom, e aqui explicamos passo a passo. Vimos que o conjunto de partida da função é o conjunto F, conjunto de partida. O contradomínio é esse aqui, também é F, tá bom? Bom, o domínio é o conjunto de números reais maiores ou iguais a zero. Por quê? Porque ali está definida a função f de x, tá? Porque raiz de x não está definida para números negativos. Então, por isso, pode ser definido para zero, para 1, para 2, etc. Então, e por isso que isso aqui é verdade. O domínio vai ser o conjunto onde está definida a raiz, né? Nesse caso, ao domínio, aqui não falei, mas... Então, domínio de f... Opa. O domínio de f vai ser igual ao conjunto... Quem seria o conjunto? De números maiores ou iguais que zero. Quer dizer, são pontos que estão no domínio, e nesse caso, o domínio estão aqui no conjunto de partida, né? Estão aqui, quer dizer, números reais, tais que
O conjunto de números reais maiores ou iguais a zero. Então, x é maior ou igual que zero. Aí está. Esse é o conjunto, tá? É o domínio. E a imagem vai ser a imagem. Quem vai ser a imagem? O conjunto de pontos para os quais os valores possíveis que pode ter a raiz de x. Né? Por exemplo, se x vale 0, isso vale 0. Se x vale 1, isso vale 1 também. Se x vale 2, isso vale raiz de 2. Ok? E o conjunto, né, nesse caso, de números que são imagens dos números maiores ou iguais que 0. Se a gente pensa direitinho, como está escrito aqui, né? A imagem, por definição, era... deixa eu fazer aqui também. Isso aqui, vou destacar aqui. O domínio, nesse caso, foi fácil de calcular, tá? É o conjunto de pontos onde a função estava definida. Nesse caso, foi isso, tá? Agora, a imagem, usou a definição, tá? Só para tentar ser um pouquinho rigorosa. A imagem conjunto que está no contradomínio, isso aqui é R do contradomínio, tais que existe um numerinho lá no conjunto de partida e y é igual a isso. Bom, então vou traduzir isso aqui, não são y que estão em R, tais que isso aqui se escreve como y igual a f de x. A regrinha de f de x era a raiz de x, então está aqui, esse aqui está aqui. Tais que o x, né, tem que ser no domínio. Mas isso só vai acontecer, né? Só vai acontecer, essa raiz só existe para números maiores ou iguais que zero. Bom, uma vez que x é maior ou igual que zero, quais são os possíveis valores disso aqui? Se você vê, se x igual a zero, isso vale zero. Se x vale 1, isso vale 1. Se x vale 2, isso vale raiz de 2. Na verdade, todos os possíveis valores que vai assumir a nossa função são também números maiores ou iguais que zero. Também números maiores ou iguais que zero. Ok? Isso a gente pode ver num gráfico, tá? E o que é um gráfico? Dado uma função, nesse caso de R em R agora, tá? Porque isso vai nos interessar em cálculo, não funções qualquer, tá? Só de números reais, funções que têm variável real, quer dizer, partem dos números reais e vão para os números reais, tá bom? Então, o que é o gráfico? É o conjunto de pontinhos que estão no domínio e essa parte aqui são as imagens do x. Ok, então são pares ordenados de R2, tá? Ok? Tais que x pertence ao domínio de f, tá? Olha, são pares ordenados dessa forma, x, f de x. Ok? Então, fazemos um exemplo que fica melhor, tá? Veja só. Se f de x é igual a raiz de x, como a gente estamos analisando no caso anterior, o gráfico é os pontos x, f de x, tá? Ou, escrito de outra maneira, ainda podemos escrever isso aqui assim. Aqui x é o domínio, maior ou igual que zero, esse é o domínio. Quem é f de x? Quem é f de x? É R. É assim, né? Então, são os pares dessa forma, x, raiz de x, onde x maior ou igual que zero. Se você faz todas as contas, isso aqui foi gerado com o, como se chama? Com o GeoGebra, tá? Muito importante nessa hora. Por exemplo, para x igual a 0, eu tenho a raiz de 0. Tá, aqui está, o par 0, 0. Para x igual a 1, aqui, a imagem dá 1. Para x igual a 2, eu tenho a raiz de 2. Aqui está o par 2, raiz de 2, esse aqui. Para o par 3, raiz de 3, estamos aqui, 1,70 e pouco, né? Então aqui, está aqui esse par. Para 4, eu tenho raiz de 4, 2. Se você colecionar todos os pontos, porque isso aqui está dizendo aqui todos os pontos, então você vai ter esse grafiquinho aqui, que é o gráfico da função raiz de x. Ok? Dá para ver uma coisa, essa linha vermelha que estou colocando aqui são os valores do domínio, x maior ou igual que zero. Essa linha azul são os valores, possíveis valores do raiz de x, que também é maior ou igual que zero. São números maiores ou iguais que zero. Aqui eu tenho esse vermelho seria o domínio e o azulzinho seria a imagem, tá? E esse aqui, o verdinho, é o gráfico da nossa função, tá? Então, na nossa matéria, a gente vai fazer muito disso. Vamos fazer gráficos de funções, tá? Muito disso vamos fazer em algum momento mais na frente, vamos fazer gráficos de muitas funções, tá?
Por enquanto, a única técnica que estamos tendo é graficar ponto a ponto, quer dizer, colocar pontinho a pontinho dentro do plano cartesiano o gráfico de uma função, tá? Bom, nos próximos encontros, a gente vai fazer gráficos de funções, exemplos, ok? Vamos fazer mais exemplos, tá? De gráficos de funções, tá? Por exemplo, aqui, posso até pensar como graficar funções do tipo um pouquinho mais elaborado, né? Como que eu faria isso? Por exemplo, aqui, deixa eu ver aqui. Se a minha função for igual a x ao cubo, por exemplo, ou x ao quadrado, né? Se a minha função for igual a x, somente x, ou se a função for isso aqui, né? 3x ao quadrado menos seno. Opa, como que se grafica isso? Seno de x? Como assim? F de x igual a logaritmo natural de x. Então, vamos fazer isso no próximo encontro, tá? Então, é isso por enquanto, tá? Muito obrigado e até uma próxima.